partir do capítulo 15, conta a história quando Deus aparece a Abraão e lhe promete um filho. Abraão e sua esposa Sara já eram de idade avançada. Era inconcebível, humanamente falando, que eles pudessem ter um filho. Mas Deus havia prometido. E eles deveriam se agarrar nessa promessa de Deus e nessa palavra de Deus. Mas não se agarraram. Eles resolveram dar um jeito e antecipar. Aí Sara disse para seu esposo Abraão: deite-se com a minha serva, Agar, e tenha um filho com ela. Parece que na cabeça de Sara Deus estava demorando. E Abraão teve um filho com a serva de Sara, Agar. Desse relacionamento nasceu Ismael, o filho da serva. E anos depois, Deus realiza a sua promessa e nasce de Sara o filho da promessa que Deus havia prometido, Isaque, finalmente. E agora estão os dois meninos. A Bíblia diz no capítulo 21 de Gênesis que Ismael estava caçoando de Isaque, coisa de menino. E Sara não gostou disso e pediu para que Abraão mandasse a sua serva embora junto com o seu filho. Abraão, mesmo contrariado, enviou a sua serva Agar junto com o seu filho Ismael para andar no deserto, pelo deserto, e caminharam errantes pelo deserto. Mas a história diz que depois de terminar todas as provisões, alimentação e ter um pouco de água somente, Agar se desesperou e se distanciou do menino. Colocou o menino debaixo de um arbusto e saiu a uma distância para poder chorar um pouco e lamentar porque os dois estavam ali sozinhos e morrendo naquele deserto. De repente um homem, um anjo de Deus, apareceu diante de Agar e disse: Agar, não temas. Está lá no versículo 17 do capítulo 21 de Gênesis. Não temas, Agar, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Nós precisamos entender que Deus sempre ouve as nossas orações. Deus ouviu a voz de Ismael, mesmo quando eles estavam errantes. Mesmo quando você estiver errante, mesmo se você estiver em pecado, Deus ouve a sua voz. Vejo pessoas me dizendo, sempre dizendo assim: pastor, eu não vou orar, porque Deus não vai me ouvir. Eu estou em pecado demais, estou podre demais por dentro e eu me sinto triste demais, eu me sinto sujo demais. Mesmo assim, Deus ouve. Mesmo quando errantes, Deus nos ouve. Deus nos ouve também mesmo quando nós estamos nos desertos. Eles estavam aqui num deserto e Deus ouviu a voz do menino. Mesmo em desertos da vida, em situações em que você vai se encontrar achando que Deus não está com você, que Deus te abandonou, creia, Deus está aí mesmo no deserto da sua vida e Ele ouve a sua oração. Deus nos ouve mesmo quando faltam recursos. Talvez você não se sinta com recursos espirituais o suficiente para clamar. Talvez você não se sinta com recursos emocionais nem psicológicos o suficientes para poder clamar, mas creia, mesmo que a sua boca não se mova, mesmo que você não tenha na sua mente nenhuma oração, Deus escuta a oração da sua alma. Deus nos ouve mesmo quando estamos sozinhos. Nota que Agar saiu sozinha para um lugar e deixou o seu filho sozinho debaixo de um arbusto. E o Senhor ouviu a voz do menino. Ele estava lá,
Os dois estavam sozinhos naquele deserto. Mesmo quando você acha que está sozinho, abandonado por tudo e por todos, mesmo quando nas solidões da sua vida, creia, Deus está se inclinando para ouvir a sua oração. E por último, Deus nos ouve e ouve a voz que acredita. Agar estava de um lado e possivelmente ela estava chorando e clamando, porque ela não acreditava que os dois sairiam daquele deserto com vida. Mas Ismael também orava e Deus ouviu a voz. Qual a diferença das duas orações? É porque enquanto Agar orava e chorava, ela via morte. Mas Ismael orava e chorava e via um poço de água cristalina naquele deserto. E foi exatamente isso que aconteceu. Deus ouve a voz que acredita. Então continue crendo, continue acreditando, continue perseverando na sua oração, continue crendo que Deus colocará um poço nos desertos da sua vida. É esse o convite que eu gostaria de fazer para você hoje. É esse desafio que eu gostaria de fazer para você hoje. Continue orando, continue crendo. Deus está ouvindo a sua oração. Deus te abençoe.